Olá pessoal, então, puxa, peço imensas desculpas por não poder estar com vocês aí, né? Então houve um conflito de compromissos de última hora aí, mas então pedi para o professor Marcos se eu podia passar esses slides para vocês, né? Sobre esse tema, interdisciplinaridade, prática e realidade, né? Então eu gostaria de fazer junto com isso uma pequena dinâmica aí, mas como não vai dar, eu vou fazer só essa ideia teórica, né? E depois aí vocês vão ter que exercitar por conta própria, né? Tá bom? Bom, então, esse título aqui, Interdisciplinaridade de Prática e Realidade, então podia ser assim uma discussão maior, tal, do assunto, mas né, como estamos na finalização do curso aí, então só para dar umas ideias assim, para vocês ficarem refletindo, na verdade, e eventualmente conseguir incorporar no projeto de vocês, se não agora, quando estiverem com os alunos, né? Ok? Então, primeiro, né, algumas definições, né, tradicionais aí, né? Então, é, conceito de interdisciplinaridade, né? Assim, uma definição aí que a gente encontra aí, né? Visa superar as dificuldades de trabalhar conteúdos de forma isolada. Então, basicamente é isso, né? Então, as coisas que a gente vai dando disciplinarmente, elas são meio, por mais que a gente contextualize, são meio isoladas, né? Professores de diferentes disciplinas colaboram em planejamentos conjuntos com base em um mesmo tema ou projeto. O aluno estabelece o significado do aprendizado de forma mais geral. Então, quem faz a integração é o aluno, né? Logicamente, ajudado pelo professor. Depois, outro conceito aí que está muito aí por aí é transdisciplinaridade, né? Envolve não apenas os conteúdos disciplinares, mas também algo que vai entre, através, né? Além das disciplinas. Trabalha de dimensões humanas e visa o ser humano de forma integral, né? Então, talvez um pouco mais difícil assim, mas tá aí o conceito, né? Pois, multidisciplinaridade, isso aqui é muito comum, vamos lá. Estuda matérias de forma simultânea, sem a necessidade de estarem interligadas. Abordagem paralela de diferentes áreas do conhecimento. Muitas vezes a gente pode organizar os conteúdos e, bom, temáticas assim, que as disciplinas vão atacando eles e vão sendo meio abordados conjuntamente, então é uma multidisciplinaridade, né? Pluridisciplinaridade, existência de relações complementares entre disciplinas mais ou menos afins. Então, alguma coisa que uma complementa a outra, né? Cada disciplina mantém seus métodos e teorias em perspectiva, sem modificar significativamente sua própria visão das coisas. Também é mais comum essa coisa pluridisciplinaridade na escola, né? Depois, transversalidade, né? Tá muito aí na LDB, tá muito aí na BNCC, né? Busca reintegrar procedimentos acadêmicos que ficaram isolados pelo método disciplinar, não apenas a abordagem epistemológica, mas também dimensão didática, ou seja, não é só a coisa cognitiva de desenvolvimento do estudante e tal, mas também de uma forma de progressão de como a coisa vai sendo trabalhada, de que forma, maneiras, momentos, perfis, né, ângulos, né? Tá bom. Bom, acho que aqui também é mais assim do conhecimento. Então, eu vou fazer só peço perdão pela letra aí, né? Mas um quadro geral aí, né? Com 5 critérios aqui, né? 6, na verdade. Definição, abordagem, interação entre disciplinas, exemplo, colaboração entre professores e objetivo. Então vamos lá. Multidisciplinaridade. Definição, justaposição de várias disciplinas sem integração profunda. Interdisciplinaridade, integração de duas ou mais disciplinas buscando conexões. Então, uma diferença entre multi e inter é que existe uma integração, não é conexão. Transdisciplinaridade, integração de conhecimentos acadêmicos ou não, transcende, então aí ultrapassa, né? É mais complicado, me parece. Transversalidade, inclusão de vários temas essenciais em várias disciplinas, como os 6 ou 7 que estão aí, tanto na BNCC, né? Pluridisciplinaridade, estudo de temas por várias disciplinas simultaneamente, com alguma conexão entre elas e às vezes nenhuma, né? Então, tá bom. Então, aqui em relação à definição. Depois, abordagem, né? Multidisciplinaridade, paralelas, disciplinas separadamente. Tem horários né, normalmente separados, né? Interdisciplinaridade, sinergética, disciplinas integradas, interativas, é a nossa pegada, né? Transdisciplinaridade, holística e inclusiva, aí a holística é bem complicada, né? Integrando múltiplos tipos de conhecimento, né? Holístico é da pessoa toda, né? Integral, então é aí a pessoa e os múltiplos aspectos, né? Então a coisa transdisciplinaridade é um sonho, me parece, né?
Transversalidades, temas transversais, ética, cidadania, né, tal, raça, tal, religião, em várias disciplinas. Depois, pluridisciplinaridade, conexão superficial entre disciplinas para explorar um tema comum. Então, a temática, né, e aí a pluridisciplinaridade está abordando em vários ângulos, né. Integração entre disciplinas, pouco ou nenhuma na multi, alta integração e interatividade na interdisciplinaridade, né, que é a nossa pegada, e depois integração na transdisciplinaridade transcendente, integrando conhecimentos variados, de novo complicado. Depois, temas transversais perpassam várias disciplinas e alguma interação na pluridisciplinaridade. Exemplo, né? Exemplo da multidisciplinaridade, projetos sobre mudanças climáticas, geografia, né? E biologia de forma separada, né? Podia até pôr física aí, né? Química, sei lá. Depois, robótica educacional, exemplo, né? De interdisciplinaridade, como é o nosso caso aqui. Esse exemplo foi a IA Gemini que me deu, né? Mas eu peguei, né? Construção de robôs para participar de eventos, isso foi o que eu acrescentei, né? Que a gente vai ter a nossa amostra aí, né? E aprender sobre programação e automação. Então, a IA Gemini respondeu desse jeito para mim, né? Legal, né? Gostei. Depois, transdisciplinaridade. Um exemplo, projeto comunitário sobre água potável, que tenha cientistas, economistas, comunidade, professores, alunos, né? Pessoas da saúde, etc. Transversalidade. Exemplo, educação em direitos humanos, história, literatura, ciências sociais, né? Tá bom. Pluridisciplinaridade, né? Estudo do impacto estudo do impacto da tecnologia na sociedade, né? Estudo de impacto, né? Envolvendo ciência, tecnologia e sociais. Mas aí, de novo, aqui é aquela coisa, vários ângulos, né? Pluri, né? Colaboração entre professores, é o que a gente está comentando aqui, né? Na multi, colaboração mínima, cada um na sua área, cada um na sua, né? Interdisciplinaridade, colaboração ativa e integrada, que é a nossa pegada do Vygotsky, né? Tá? Depois, transdisciplinaridade, colaboração ampla, né? Incluindo estudos pessoas acadêmicas e não acadêmicas da comunidade, né? Pessoas experientes, pessoas que experienciaram as coisas, né? Transversalidade e integração dos temas transversais por todos os professores aqui, no fundo, todos os professores envolvidos, né? Nos temas transversais, que em geral são todos mesmo, né? Então, de alguma forma, vão integrando, né? E a pluridisciplinaridade, colaboração com alguma conexão entre áreas, né? Por fim, objetivos, né? Multidisciplinaridade, estudar um tema comum de várias perspectivas. Interdisciplinaridade, criar uma compreensão coesa e integrada, né? Então, a ideia da coesão, da integração. Transdisciplinaridade, solucionar problemas de uma forma prática, né? E abrangente, perdão. Transversalidade, promover uma formação integral e abrangente dos estudantes. E a pluridisciplinaridade, explorar um tema comum a partir de várias disciplinas. Todas são muito louváveis, são estratégias diferentes, arranjos diferentes, né? E a nossa pegada principal aqui é a interdisciplinaridade, é o nosso foco, né? Foco aqui, então vamos só repetir. Definição, integração de duas ou mais disciplinas buscando conexões. Depois, abordagem sinergética, disciplinas unir forças, né? E minimizar, unir forças e minimizar perda de tempo, né? Certo? Disciplinas integradas e interativas. Interação, autointeração e integração. Por exemplo, a nossa robótica educacional, né? Numa automação, num robô mesmo, né? Num dispositivo automático, né? A medida automática. Colaboração entre professores, colaboração ativa e integrada, como é a nossa pegada, né? E objetivo, criar uma compreensão coesa e integrada. Aqui eu queria fazer fincapé na integração, né? Ou na sinergia, tá? Ou na interação, tá bom? Então vamos fazer um exemplinho aqui, certo? Então, esse exemplo, né? É o exemplo que eu quero dar para o Fundamental 2. Gostaria de ter preparado uma coisa para o Fundi 1 e para o ensino médio, mas como eu fui pego de surpresa por essa coisa aí, então não consegui. Então vou sentar no Fundamental 2, que eu acho que tá fácil. É fácil de progredir para o médio, né? Mais no aspecto quantitativo, e talvez na parte mais crítica, né? E depois suavizando, né? Suavizado ou retirando algumas condições de contorno, digamos assim, suavizando a quantidade de
é qualitativo, mas suavizando a temática, né? Simplificando a temática, tá? Vai para o Fundo 1. Então, essas habilidades fundamentais 2 podem ser adaptadas e provavelmente existem equivalentes tanto no ensino médio quanto no Fundo 1, mas aqui eu peguei essas duas aqui da BNCC do Fundo 2, tá? Peço desculpas novamente aqui. Então, eu peguei aqui uma de língua portuguesa, né? Códigos, é 89, mais no oitavo e no nono, né? Criar contos ou crônicas, em especial líricas, crônicas visuais, mini-contos, narrativas de aventura e de ficção científica, dentre outros, com temáticas próprias ao gênero, usando os conhecimentos sobre os constituintes estruturais e recursos expressivos típicos dos gêneros narrativos pretendidos, e no caso de produção em grupo, ferramentas de escrita colaborativa. Isso é de português, e aqui o de matemática. Qualquer ano, né? Mas vai até o nono. Estou pensando mais no oitavo também, né? Oitavo e nono. Resolver problemas que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, como velocidade e densidade demográfica, tá? Então, interdisciplinar, são duas disciplinas, perdão, né? Então, multidisciplinar, mas como é que a gente vai tornar isso interdisciplinar? Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer o nosso digitalização. Como eu tinha comentado, né? Não dá para trabalhar, salvo muito exceções, com essas coisas analógicas tão grandes, tão densas, né? Para projetos interdisciplinares. Por quê? Porque, como ele já tem essa coisa da interdisciplinaridade, e concretamente em tecnologia robótica tem uma montagem, é demais. Mas eu diria que vários projetos que prestam ser interdisciplinares é demais. As habilidades elas têm que ser simplificadas, tá? Pense também se na coisa disciplinar, para aprofundar no contexto, talvez também é melhor, menos é mais, né? É melhor simplificar uma habilidade do que dar ela assim meio na íntegra, mas ela muito solta, muito seca, muito sem aplicação, muito sem contextualização, tá? Pense no que eu estou falando, mas aqui a nossa pegada é interdisciplinar, né? Vamos lá, então como é que eu digitalizo isso? Como eu tinha falado, a gente sugere o favo de colmeia, né? Então aqui, lembrando os 4 passos, né? Logicamente tem o anterior, que é a empatia, mas no curso a gente trabalha bastante isso, né? Então a habilidade 1 é criar contos ou crônicas, são as 4 fases, né? Definir, talvez seja um pouco escuro aqui, né? Mas definir, idealizar em verde, definir em marrom, idealizar em verde, como sugerir em azul e como avaliar em amarelo, né? Criar contos ou crônicas, em especial líricas, crônicas visuais, mini-contos, narrativas de aventura e de ficção, dentre outros, com temáticas próprias do gênero, usando os conhecimentos sobre os constituintes estruturais e recursos expressivos dos típicos de gêneros, narrativos pretendidos. E, no caso da produção em grupo, ferramentas de escrita colaborativa. Essa é a proposta da BNCC, louvável, mas muito complicada. Então vamos fazer a amostragem, né? Tá? Amostragem. Retirar palavras. Então, retirando algumas palavras aí, né? Criar narrativas de ficção científica com produção colaborativa, tá? Então, basicamente isso. Então, o que eu faço isso? Pego sem alterar, eventualmente alterando só uma preposição, uma vírgula, um conectivo, né? Tá? Um artigo aí, né? Um plural, singular e tal. Mas, essencialmente não. É uma simplificação, mas digamos assim, uma coisa que eu quero fazer pensada. Eu estou pensando no que eu estou fazendo, tá? Então, pense no que eu estou falando também, né? A gente faz as coisas e a gente acaba não pensando bem. Então, eu simplifico porque eu quero pensar no que eu vou fazer, certo? Eu simplifico para pensar. Na verdade, o próprio processo de simplificar já é um pensamento, tá? Então, nas minhas condições, na minha turma, no horário que eu tenho, nos recursos que eu tenho, na minha expertise, tá? Ok? E no caso aqui, robótica, né? Então, criar narrativas de ficção científica com produção colaborativa. É o texto lá enxugado, né? Como se estivesse colocando um marcador de texto, certo? Depois, definir, né? Definir, né? Na cor, né? Então, marrom virou um ocrezinho, né? Então, virou aqui um granazinho, criar narrativas de ficção científica com produção colaborativa. Essa definição própria da BNCC. Como é que eu vou idealizar isso na minha matéria? Então, uma coisa é o texto da BNCC enxugado, né? Eu diria assim, como é que a gente fala? Eu fiz uma amostrado, né? E agora como é que eu idealizo isso na minha matéria, né? Criar ficção científica narrada e colaborar no texto e na montagem. Então, estou pensando aqui que vai ter um texto,
né? Que já vou direcionando para o diário de bordo ou no cartaz, né? E vai ter uma colaboração tanto no texto, que vai ter figuras, né? Vai ter poesia, vai ter música, o que for, né? E vai ter a montagem, que é a parte prática da robótica, né? Então, ok? Então, pegamos o texto definido da BNCC e agora estamos adaptando, idealizando para nosso caso aqui, tá? Pode fazer discussão, provavelmente os professores fazem discussão entre uns e outros, né, ok? E aqui eu fiz uma pequena discussão interna minha, né? Minha comigo, eu comigo mesmo, né? E outras dicas aí, né? Ok, vamos lá. Depois, como é que eu sugiro isso? Competição, sugiro uma competição para a melhor ficção científica no projeto. Então vamos ter que fazer uma ficção, escrevê-la no diário de bordo, né? E vamos ter que mostrar isso, representá-la com uma peça teatral, o que for, né? E fazer isso vida num projeto, certo? Competição não é melhor. Como é que eu vou avaliar? Então, uma competição. Como é que eu vou avaliar? Melhores diários de bordo e a montagem do cenário e do robô. Ou seja, vamos avaliar tanto o que está escrito, registrado, pode ser digital, né? Fotografado e tal, e o cenário e o robô, a atuação do robô, da automação, certo? Então, tem duas partes aí. A parte narrativa contada mesmo, né? Registrada, e a montagem, certo? Que também é uma narração, certo? Ok, essa aqui é de português. Vamos fazer aqui a de matemática, né? Matemática resolver problemas vamos tentar digitalizar, né? Resolver problemas que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, com velocidade e densidade demográfica. De novo, vou amostrar. Então eu retiro aí algumas palavras, né? Aqui retirei poucas, basicamente só os exemplos. Resolver problemas que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies diferentes, tá? Então, de novo, no definir, é só isso. Eu venho aqui e transcrevo aquela habilidade simplificada, né? Resolver problemas que envolvam a relação entre duas grandezas de espécies diferentes. Uma relação, né? Numerador, tracinho, denominador, certo? Uma relação, certo? Como é que eu idealizo isso? Registrar. Pessoal, né? A gente vai ter que registrar personagens, ações e itens, tá? Então, como é que a gente registra isso? Então, vamos lá. Então, personagens na minha história, na minha narrativa, certo? E porque se tiver um só professor, não tem problema, mas se tiver mais de um, né? Se é uma narrativa, tem um personagem principal, o antagonista principal e os outros, não sei, né? Então, pode ser inanimado, pode ser uma ficção com robô, pode ser com alienígena, pode ser com monstros, né? Ok, né? Como é que eu sugiro? Classificar no DB. Então, pessoal, vamos classificar no diário de bordo. Pessoal, vamos classificar no diário de bordo e no cenário, né? Cada personagem, cada ação, cada item, cada caracterização. Então vocês, né, na hora que fizerem escrita narrativa, depois a gente vai, vocês mesmos, né, vão classificar, tá? Fazer uma coluninha lá. Ó, o que é o personagem? Tal, tal, tal. O que ele tem de ação, né, ações? O que ele tem de itens? O que ele tem de caracterização, né? Tá? Daqui a pouco eu explico melhor isso, né? Eles sabem bem, mas os professores não sabem o que são essas coisas. Ela vem dos jogos, dos RPGs, tá? Então, como é que eu avalio, né? Proposição. Isso aqui eu não preciso falar para eles, mas na hora que eles fizerem a classificação, aí eu falo para eles, pessoal, vamos dar dois prêmios, tá? Dois prêmios. Primeiro, um no diário de bordo e outro na montagem final. Como é que vai ser a premiação? Vai ter uma relação, vai ter uma fração, né? Então, itens mais ações dividido pelo personagem. Então, o personagem, por exemplo, é um espadachim, né? E ele tem uma espada, uma bolsa de couro, e ele corre e tem um golpe bom de direito. Então, são dois itens e duas ações. São 4 sobre 1. Então, é 4, né? 4, 1. Professor, mas esse é o personagem. Depois o inimigo dele também tem, mesma coisa. Então, ok, mas tem menos. Tem 3, né, itens mais ações, só tem. Então, 4 sobre 1 mais 3 sobre 1. Aqui pode dar um problema de que, como diz? Verdade, né? Aqui ficou só unitário, né? Item mais ações sobre... Acho que aqui era bom colocar personagens, tá? Item mais ações sobre personagens. Aí, né? Quando tem 2, né? Então vamos colocar personagens, tá?
Então, eu corrijo aqui, depois eu mudo para vocês, pessoal. Itimações barra personagens. Aí já obriga que eles tenham dois personagens. Toda história, né, pessoal? Toda história, toda narrativa tem que ter dois personagens. O principal e o antagonista, o principal e o coadjuvante, depois o antagonista. Então, é bom. Então, vamos fazer aqui uma relação itimações barra personagens, tá? Personagens. Então, para que não fique, senão o generador vai ficar né? Né? Então, vai ficar fração, tá bom? Então, e vai ter a maior relação entre itimações sobre personagens, tá? Tem que ter mais de um. Vai ser então é importante que tenha dois, né? Ok? No mínimo dois. Então, tanto no diário de bordo, quanto também na montagem final. A montagem final é que vai ser mais difícil para eles, mas paciência, né? Sobre relação ao que vai ter no cenário, né? Mas a ação, né? Por exemplo, professor, mas o meu robô não fez tanta coisa, a luz piscou menos, paciência. Então, aí, né? Negociar o que é ação, né? O que é item, né? Vamos falar um pouco mais disso daqui a pouco. Mas, então, o que é importante aqui? Já estão conectados, porque eu já peguei a história anterior e fiz um truque aqui, que é o registro. Na hora que você registra, sempre tem matemática na jogada. Logicamente, você tem que registrar e classificar, né? Tá? Só o registro é uma identificação, uma separação, uma classificação. Mas aí quando você classifica e relaciona, aí tem a razão, né? Então uma dica aí para os professores aí professor, mas grandezas diferentes, espécies diferentes, ó, item, né? Então mochila, espada, chapéu, item diferente. Depois, espécies diferentes, né? Numerador e denominador. Personagens, tá? Personagem é cão, cachorro, homem, inimigo, e como chama? Ovelha, dragão, né? Tá? Alien, né? Certo? Então, ok? Então isso tem que estar no. Ah, mas professor, vale também estar só desenhado? Vale, né? Vale estar saindo animado? Vale, né? Aí, mas a ação dele, ele tá lá, ele tá, sei lá, segurando o negócio, ele tá animado, né? Ok? Então, vale, mas não roubar, né? A ação, ele tem que fazer algo. Ah, nem que seja piscar, né? Diz, né, um buzzer que faz um grito lá, é uma ação, né? Agora, se ele tá o personagemzinho lá, ele não faz nada, ele só tem ação que ele tá mostrando na cena dele. Se ele tá correndo, se ele tá cavando uma coisa, se ele tá batendo um prego, né? Se ele tá atirando, uma ação só estática, né? Mas está representada lá. Então, isso é muito legal para que os alunos vão a história contada, narrada no Jartboard é uma. O que ela é mostrada, animada, é diferente. Tá? Então aí, lógico, eles sabem disso, mas na hora da avaliação é muito importante que eles sejam corretos, né? Que eles tenham as medidas certas, tá? Então vamos fazer uns comentários, já estou acabando, tá? Vamos fazer os comentários, né, pessoal? Primeiro, né? Se fazemos apenas sugestão de habilidade de disciplinas diferentes, só sugestão, é uma atividade multidisciplinar. Então, por isso que a gente tem que tentar fazer a integração, na verdade, a interligação das coisas, né? Que aí é interdisciplinar, né? E não tem problema, a gente só consegue fazer multidisciplinar, não tem problema, né? Mas eu estou querendo aqui enfatizar que a gente está querendo dar um passo a mais, que do multi virar inter, né? Na interdisciplinaridade deve haver relação, sinergia, interação. E isso é muito legal. Quero só dizer que sempre que há um projeto com uma narrativa, isso a gente aprende dos jogos digitais, tá? Os jogos digitais também é digital, mas tem a criação, tá? Mas sempre que existe uma relação entre o que você mostra e o que você consegue produzir e o que você narra, né? É sinergia, porque às vezes são pessoas diferentes que estão fazendo. No mundo comercial, é o diretor de arte e o diretor do game, né? São duas coisas diferentes, tá? São dois diretores diferentes, e pessoas trabalhando separados. Um é o Spielberg, né? Um é o Spielberg, e outro é como é que chama? O George Lucas, né? O George Lucas é o cara da animação, né? Certo? E o Spielberg é o cara da ideia, né? 3. No exemplo, né, que eu dei, aí o registro do diário de bordo e depois concretizado na montagem permite a contagem, certo? Tanto do que está narrado, palavras, substantivos, ações, verbos, né?
como das figuras, tá? Figuras que aparecem tanto no texto, ou no diário de bordo, ou no cenário, né? Como a representação na montagem do projeto final, com todos os detalhes que eles quiserem colaborar. A palavra-chave aqui é colaboração. Quando a gente cria narração e o ficção, né? Onde é que estão? O gênero ficção é rico em poder ser explorado para a criatividade. Então, muitas pessoas podem colaborar, porque a criatividade de cada um surge aqui, pessoal, né? E ficção traz muito isso. Vamos lá. 4. Razões de grandezas diferentes podem ser métrica. Então, aqui, né? Jogos sempre tem que ter uma métrica clara, tá? Por isso que eu vou corrigir o slide aí para te colocar personagens, né? Para que vale, né? Ah, professor, mas esse personagem pode ser o Alien e o mocinho? Pode, né? Então, personagens, né? Malin e o dragão? Pode. São personagens, né? Não tá qualificando personagem player, personagem antagonista NPC, tá? Nos jogos tem separado, né? Mas aqui na nossa métrica do Fund 2, vamos fazer junto, né? Tá bom? Então, ela pode ser medida de desempenho. Na verdade, jogos, tudo é métrica de desempenho, tudo, tá? Por exemplo, e como critério de vitória. No jogo né, dá pontos da vida, e aqui vai ter a prêmio. Aí vocês vejam o prêmio que vocês vão dar, né? Um bombonzinho, né? Um sorvetinho, não sei o que vocês vão dar de prêmio aí depois. Sim, e tem nota também, prêmio nota pode ser não, acho que com certeza nota vai dar, né? Narrativas em jogos são muito atraentes para adolescentes, muito, muito. Por isso que o gênero RPG é o que mais cresceu em jogos digitais, porque tem uma narrativa forte, né? Até jogos como FIFA, por exemplo, de futebol, tem narrativa hoje em dia, tá? O gênero ficção é rico em poder ser explorado para a criatividade deles e para a colaboração entre eles, tá? Itens. O que são itens num jogo ou num cenário? Armas, roupas, equipamentos, utensílios, né? Bijuteria é um item, né? Tá bom? Cores. Cores não. Roupas de cores diferentes são itens, né? Porque, digamos assim, representam tipos de roupas diferentes, certo? Um cachecol, um cinto, né? Uma bota, uma fivela na bota, são itens, né? Tá bom? Nos RPGs, isso é o que mais come hora de jogo diferente, são a aquisição de itens, tá? São os inventários. 3. Ações são habilidades. Então, ações são as coisas que são diferentes de uma coisa estática. Então, por exemplo, um golpe, um barulho, um movimento, tá? Uma interação, né? Tá bom? Uma coisa que sobe e desce, uma ação, tá? Então, golpes, expressões de fala, uma fala, né? Ah, professor, pode fazer fala como que chama? No M-Block lá, pra ele. Pode ser uma coisa que venha depois, né? Só não vale a fala do personagem, de vocês, né? Do aluno lá, né? Ele fala assim, não, você tem que ser uma coisa que o projeto faça, e não, né? A fala de quem expõe é uma narrativa do diário de bordo, eu diria assim, né? Essa parte aí está encorpada no diário de bordo, tá? Ok? Que pode estar melhorada no cosplay, né? O cosplay, o que é? O cosplay é quem apresenta se veste, se disfarça, né? É daquele jeito lá. Reis e rainhas desse assunto aí é o Circo du Soleil. Circo du Soleil é cada personagem se maqueia, se veste e se trejeita, né? Para fazer parte da história que o circo criou, tá? Então, são os reis desse negócio aí que veio do teatro, né? Então, ações são habilidades, né? Golpes, expressões de fala, movimentação, poderes. Então, uma ação, né? Na hora que acende um LED e o poder, né? Era amarelo, amarelo. Depois ele vira verde porque ele teve uma maná, ele teve uma ação, progrediu no negócio lá. São ações diferentes, tá? Por quê? Porque ele tinha um poder verde, amarelo e virou verde. É uma coisa mudou, né? Tá? Tá bom? Bom. Então, pessoal, logicamente, gostaria de interagir com vocês, gostaria de poder dar dicas e comentários, né, feedbacks, mas infelizmente, né, não conseguimos. No dia 15 estarei, mas infelizmente amanhã não consigo, e por aqui, né, fico tristemente, né, espero que tenha um grande dia e uma grande aula com o professor Marco aí, tá? Até mais, nos vemos dia 15.